Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Viva. É a primeira vez na Califórnia? Não, na verdade é a segunda, eu já tive uma vez muito brevemente em Los Angeles. Sim. E que tal? Como é que está a ser a experiência californiana? Ótima, ótima. Há muito. Nós alugamos um carro e viemos de São Francisco, por isso há muito espaço. Há mesmo muito espaço. Muito espaço para percorrer. Os caminhos são longos, tudo fica a uns minutos valentes de distância. Mas tem sido ótimo. Sobretudo para o sul da Califórnia, o clima é. Pois. Mais quente um bocado. É mais Embora tenha apanhado um dos únicos dias em que choveu em San Diego, não é? Mas logo por azar, sim. Mas também é dezembro, também. não se pode pedir mais. Exato. Não, mas eu queria começar por perguntar, precisamente por estarmos a falar em inglês, ou por falar dos Estados Unidos, e portanto, a partir do seu livro Estar Vivo Aleija, tem a crónica sobre o running, e queria perguntar se fazer na sua lista de esportes, não é? Que tinha running, spinning, bike. Quando faz estes exercícios em inglês aqui nos Estados Unidos, eles custam menos a fazer ou são mais Essa é a difíceis? questão, não é? Eu embirro muito com o facto de nós, portugueses, que temos várias palavras para descrever, por exemplo, correr, ter essa palavra sofreu, ou essa atividade, melhor dito, sofreu algumas alterações durante o tempo. Eu lembro de quando eu era pequeno chamava-se jogging e agora é running, não sei se houve ali alguma no meio, mas a sensação que eu tenho é de ir a um ginásio e olhar para aquele cardápio de atividades que eles propõem e todas elas são em inglês. É muito provável que a vida em inglês custe um pouco menos. Eu escrevi uma vez uma coisa sobre isso porque senti isso na pele. Houve uma altura em que a minha avó já tinha morrido há alguns anos e eu começava a ser mais doloroso para mim cruzar-me com o nome dela na lista telefónica do telefone do que finalmente ganhar coragem para apagar o nome dela. Para que a minha cobardia não fosse tão grande, ou seja, para que não me custasse tanto, eu mudei o sistema operativo do telefone para inglês, porque é mais fácil para mim responder à pergunta delete entry avó do que à pergunta apagar avó. Apagar avó eu não conseguiria reunir forças para dizer sim. Sim, apagar em particular ainda por cima é mais difícil. Não é? Exato. Na segunda-feira, portanto há 2 dias, falou aqui sobre o humor, com um título baseado no seu último livro, já falaremos dele daqui a pouco, mas que tal é falar sobre o humor numa universidade americana? Suscita medo? Por um lado, sim. Quer dizer, o primeiro choque é o esforço que eu tenho de fazer para falar uma língua que não é a minha, não é? Mesmo inglês, enfim, que se houvesse uma hierarquia seria a minha segunda língua, não é? Mesmo isso é um esforço extenuante, aliás, parabéns para si que tem de o fazer todos os dias, pelo que eu percebo. Mas o segundo problema é esse, é o de haver hoje, acho eu, um clima em que as pessoas aparentemente têm medo de dizer a coisa errada, no sentido em que dizer a coisa errada ganhou um peso que não tinha antes. Antigamente uma pessoa dizia a coisa errada e emendava, ou dizia, desculpem, disse a coisa errada, ou... Hoje uma pessoa diz a coisa errada e há um julgamento moral impiedoso e bastante violento sobre essa pessoa, mesmo que o que ela diga não seja assim tão errado. E nos Estados Unidos, os ecos que chegam, pelo menos os ecos que chegam a Portugal, as coisas que a gente vai lendo, é que nos Estados Unidos esse clima está especialmente acirrado, especialmente em algumas universidades. Há universidades que têm uma grande tradição de liberdade de expressão e de receber oradores de contextos ou de grupos de polaridades muito diferentes, muito distintas, não é? Mas creio que está a falar sobretudo na utilização de determinado tipo de linguagem, não é? Certo, e no uso de certa linguagem que talvez acabe por levantar os pelos, não é? Sim. Por assustar, e, portanto, a ideia de que há linguagem que de alguma maneira possa ser proibida ou que seja escusada. O que é que lhe parece sobre ela? Imagino que tem uma opinião muito óbvia sobre isso, mas de qualquer maneira... Sim, claro, que é escusada, que certo tipo de linguagem é escusada, disso não tenho dúvidas. Okay. O que eu tenho dúvidas é de que uma pessoa que a use, quer por ignorância, quer por maldade, até mesmo por maldade, mereça, por exemplo, perder o emprego. Há certas coisas que sempre foram, que trazem à pessoa que as diz
alguns dissabores, não é? Por exemplo, se uma pessoa, tradicionalmente, se uma pessoa, por exemplo, se ataca a determinados grupos, sejam esses grupos, por exemplo, eu lembro-me de receber ameaças de morte por falar de neonazis, por exemplo. Ou de serem mal recebidas também as minhas opiniões sobre os direitos que eu acho que, por exemplo, as pessoas, como se diz hoje, LGBT, devem ter de casar e adotar crianças, por exemplo. Uma pessoa pode ser ameaçada, pode sofrer alguns dissabores, por exemplo, na internet, não é? se manifestar posições desse tipo. Por outro lado, as posições opostas, posições que nós consideramos, e bem, acho eu, meio, digamos, ignorantes ou até de ódio ou mal criadas, hoje geram uma reação que pode acabar com a pessoa a ser despedida, por exemplo. Sim. Isso custa-me porque o meu quadrante ideológico sempre se bateu pelo direito ao trabalho. E agora vejo que são pessoas do meu quadrante ideológico as primeiras a saltar e a apelar, por exemplo, ao despedimento de uma pessoa no seu emprego por causa de uma opinião que ela teve, uma opinião idiota, não há dúvida nenhuma, que ela teve na internet, na sua conta de Twitter ou assim. Isso parece-me que gera um clima que não aproxima as pessoas. Antes, pelo contrário, faz com que as pessoas tenham uma série de cuidados e prefiram afastar-se, etc. Eu lembro-me sempre há um vídeo do Slavoj Žižek, aquele filósofo esloveno que parece o Daffy Duck a falar, em que ele diz que quando ele que é esloveno, se junta com um croata e um sérvio, os primeiros minutos são eles a contarem as anedotas mais azedas, claro, entre as comunidades, uns sobre os outros. E lá está. E isso não é um movimento de afastamento, antes pelo contrário. Isso é um fator de integração e de aproximação. Há uma ideia hoje na comédia que é a comédia deve fazer aquilo que se chama punching up. E eu acho que essa ideia, frasear a coisa dessa forma, implica considerar que a comédia é sempre punching. Que punching está sempre envolvido, que um punch está envolvido. Ora, nem sempre. Se calhar até se pode argumentar que nunca. Porque no mundo da comédia as coisas são ontologicamente diferentes do que são cá fora. E portanto, assim como nos desenhos animados as figuras explodem, espalmam-se contra uma parede e no minuto seguinte estão vivas, assim também no discurso humorístico o mesmo acontece às pessoas, aos grupos que aí são retratados. Parece-me que a história do humor judaico, por exemplo, que é extraordinariamente autodepreciativa, demonstra isso. E vai muito ao arrepio do que parece ser a atual tendência. Sim, porque, na minha opinião, neste caso, embora seja estranho estar a dar a minha opinião, mas o que eu noto muitas vezes é que acabamos a discutir se pode dizer determinada palavra, independentemente do contexto em que ela é dita. Exatamente. Determinada palavra em si mesma é ofensiva, independentemente do contexto. Então, muitas vezes nós falamos, por exemplo, houve aqui eleições recentemente e falámos sobre determinada pessoa tinha usado a palavra N-word. E essa palavra N-word, não é, que todos sabemos o que é que significa, quando era discutido a utilização dessa palavra, não se via sequer essa discussão se o uso dessa palavra tinha sido feito no sentido de insulto, que provavelmente teria sido o caso. Sim, sim. Mas teria sido dita. Exato. O que parece um pouco estranho, porque se nunca se disserem as palavras, nunca se vai poder também denunciar o seu peso. Com certeza. É um pouco essa lógica. É isso, quando vemos, por exemplo, que chegam notícias às vezes de algumas bibliotecas ou escolas que propõem a retirada do To Kill a Mockingbird, por exemplo, por causa da linguagem. À partida, quer dizer, os programas vão mudando, os livros entram e saem dos programas, não é isso que me aflige. O que me aflige é a justificação apresentada para retirar o To Kill a Mockingbird. Há pessoas que a defender essa posição dizem, mas são professores que estão a propô-lo. Claro que são professores que estão a propô-lo, também foram professores que o puseram lá, não foram canalizadores, não é? Foram professores que puseram o livro no programa. A justificação para tirar, que é o livro tem uma linguagem que pode ser ofensiva, o livro fala de realidades que incomodam os alunos. É claro que sim, ainda bem que incomodam os alunos. Eu ficaria muito, muito perturbado se um livro como o To Kill a Mockingbird não incomodasse os alunos. O livro denuncia o racismo e é óbvio que para denunciar racismo há que o descrever.
E portanto fico sempre perturbado com essa compulsão para retirar digamos, do espaço público uma coisa que possa ser ofensiva, independentemente do contexto. Então, mas, e se calhar a pergunta que eu fazia é: a que é que acha realmente que se deve esse desejo de retirar essa palavra? Isto é uma pura má compreensão de como é que funcionam estes mecanismos? Ou outra coisa qualquer, um impulso sensório? O que é que acha que realmente está na base desse desejo de retirar da circulação, digamos, do espaço público, essas palavras, sim. Quer dizer, parece-me que em alguns casos, ou se calhar em grande medida, a intenção é boa. A intenção é não magoar as pessoas. Eu acho que qualquer pessoa decente tem a intenção de não magoar as pessoas. O problema é que não magoar os outros é impossível. Eu sei que a minha mera existência aborrece gente. Ao formular uma opinião, qualquer que ela seja, eu vou aborrecer gente. Gente que pensa o contrário do que eu digo. Eu já tive... na comédia é muito frequente isso acontecer. Fazer um comentário jocoso sobre um assunto que para nós não significa nada, como... sei lá... futebol, já, para mim significa, mas uma coisa comezinha, sim, mas que é na verdade uma coisa sagrada para a pessoa que está ao nosso lado, e portanto isso inviabiliza, parece-me, a participação das pessoas no espaço público. Eu acho que, lá está, mais uma vez, a intenção se calhar é boa, parece-me que tem resultados francamente sinistros, e essa ideia, acho que há uma ideia hoje de que as pessoas têm o direito de não ser ofendidas. E não me parece que tenham. Não me parece que tenham. Acho que o que acontece no espaço público é as pessoas têm até o direito a ofender, no sentido em que sem o direito a ofender não se consegue estar à vontade, digamos assim, no espaço público. Eu não estou a advogar o direito das pessoas ostensivamente, deliberadamente, insultarem-se umas às outras, magoarem-se umas às outras, etc. Eu estou a dizer que muitas vezes isso é inevitável. E que mesmo que as pessoas... Tem mais o direito de ser ofendido, no sentido em que é não prescindir de determinada... É isso mesmo. Uma das coisas que me custa mais nisto não é tanto o facto desse movimento, digamos, dessa compulsão que hoje vemos impedir as pessoas de falarem, é o facto de me impedir de os ouvir. Ou seja, isso mais do que interferir nos direitos da pessoa que fala, interfere nos meus direitos de ouvir aquela pessoa. Então, obrigado. E há pouco falou do punching up e do punch, e eu estava a pensar em punchline, porque o último livro creio que é não é o último livro, o último livro é o Estar Vivo a Lei, mas este penúltimo livro, A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar. Então qual seria a punchline para este início de piada? O que é que acontece? É uma boa pergunta. Aliás, não é por acaso que eu deixei a meio, porque eu realmente não sei como é que isso acaba. Pronto. Então... Mas, quer dizer, há 2 ou 3... interessava-me que o livro tivesse essa formulação, não é inédita, aliás, essa formulação de anedota, sim, no início de anedota. Mas é uma coisa que parece contraintuitiva, ou seja, a gente à partida pensa que a doença, o sofrimento e a morte não têm nada a ver com a comédia, que a comédia é o contrário disso, sim, quando na verdade não se trata disso. Eu lembro da minha avó me dizer muitas vezes: tu só te rires do mal. É uma observação que nos fazem muitas vezes. E é uma observação não só verdadeira, como inevitável. De facto, a gente só se ri do mal. As coisas boas... Eu imagino que no paraíso, se o paraíso existir, eu não vejo exatamente que motivo haverá para rir, sim. Parece-me... Há uma visão querosiana do paraíso, aliás, em que é extremamente aborrecido. Quando acontece a teimosa, é que se torna tudo, sim, extremamente aborrecido, chato. Não há nada para rir sequer. Exato.
há um livro que se chama Laughter of the Oppressed, o riso dos oprimidos, e fala de 3 ou 4 livros, incluindo, por exemplo, este livro que agora foi passado ao cinema muito recentemente, daquele livro do Shusaku Endo, acho que é assim que se chama, aquele japonês que escreveu um livro chamado Silêncio, que é sobre um missionário português Sim. que vai à procura do seu mestre que terá apostatado no Japão. E um dos livros é esse. E há de facto alguns momentos de riso nesse livro, mas a ideia do riso dos oprimidos parece uma redundância, porque creio que o riso é o recurso a que o oprimido seja pelo que for, Claro. lança mão para tornar a sua situação um pouco mais leve, nem que seja por um instante. Então, diz mesmo no seu livro que o humor pode ser uma estratégia para reagir ao sofrimento. Eu sei que é benfiquista e, portanto, foi por isso que se tornou humorista, considerando Bom, repara, o momento atual do Benfica, mas sim, as últimas décadas. Quando eu comecei a perceber-me do que era o mundo, vamos dizer assim, quando eu tinha 10 anos, ser benfiquista não envolvia muito sofrimento, antes pelo contrário. Quando eu tinha 10 anos, o Benfica tinha mais campeonatos sozinho do que os outros clubes todos juntos. E essa é a maneira como eu acho que o mundo Funciona. devia ser. Sim. Portanto, o Porto depois ganhou uns 20 campeonatos quase seguidos. Eu conheço bem. Eu sei que tem acompanhado isso. E isso realmente me provocou bastante sofrimento na década de 90 e de 2000. Mas não, na altura isso, o Benfica não era uma parte... Não fez parte da escolha. Claro que há sempre um sofrimento envolvido e até, como sabe, cada adepto de uma equipa, as pessoas, é uma coisa muito bizarra, não é? Eu muitas vezes penso, o que é que se ama quando se ama um clube de futebol? É difícil saber. Eu ponho-me a pensar, o Benfica seria o mesmo sem a cor vermelha, por exemplo. Se seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa o Benfica sem o Eusébio ou sem os homens que primeiro me apresentaram o Benfica, que eram Bento, Bastos Lopes, Pietra, Álvaro, etc., Chalana, Carlos Manuel, Shell, Diamantino, sem aquele grupo de... O que é que o Benfica seria? Se calhar o Benfica para outras pessoas é uma coisa e para mim é outra. Não sei bem o que é que se ama quando se ama um clube de futebol, mas há um sofrimento envolvido, sempre, como sempre no amor, mas é um sofrimento ao qual a gente se afeiçoa. Mas agora, e claro, está a provocar eu sei que está, mas agora por acaso gostava de saber, alguma vez fez piadas sobre o Benfica? Fiz, tive de fazer muitas vezes e aliás às vezes até ajudam, às vezes entre amigos, eu tenho isso, calculo que aconteça consigo, tenho um grupo de amigos no telefone cujo tema, naquele grupo de mensagens só se fala do Benfica e muitas vezes são coisas que, lá está, que têm uma graça amarga, não é? Porque são sobre derrotas que a gente possa ter frente ao Bayern de Munique, por exemplo, que possam ser pesadinhas. Bom, eu vou deixar de perguntas parvas. Quer dizer, pode ser uma grande expectativa minha que elas deixem de ser parvas. Mas, uma vez que falou, agora pensando também nessa questão de sofrimento, pensando na relação não da pessoa individual com o humor, mas das sociedades em geral, também acha que as sociedades usam o humor para superar dificuldades coletivas e para tentar explicar melhor o que é que eu quero dizer com isto, ou perguntar com isto. Por exemplo, houve uma forma, o humor de alguma maneira ajudou a tornar o Estado Novo mais tolerável. Ou noutro contexto, por exemplo, neste período de crise económica e financeira que se viveu e que ainda de alguma maneira se continua a viver em Portugal, o humor também ajudou a aliviar a situação de alguma maneira? Isso é uma excelente pergunta. Porque... Melhor que o Benfica. Não, melhor do que o Benfica não é nada. Mas é uma excelente pergunta, porque repare, mais uma vez, o fenómeno do humor é tão contraditório que muitas vezes é uma coisa, outras vezes é o seu oposto e às vezes é as duas ao mesmo tempo. Ou seja, nós podemos argumentar e parece sensato dizer que, por exemplo, que fazer uma piada sobre Salazar faz com que a experiência de viver em ditadura se torne ainda que momentaneamente mais leve. A questão é saber, isso contribui para derrubar o Salazar ou para manter o Salazar no poder? Ou seja, quando nós fazemos pouco dos nossos dirigentes, ou fazemos pouco do Passos Coelho durante a crise, estamos a minorar o nosso sofrimento e por isso
a perpetuar o Passos Coelho no poder, no sentido em que... No sentido de comic relief puro e simples. Exato, sim. Ou estamos a corroer a base sobre a qual o Passos Coelho ou enfim, qualquer outro dirigente se equilibra e a fazê-lo cair. Exatamente. A minha tentação é sempre para relativizar o poder do humor, como parece que ficou claro recentemente neste país, nos Estados Unidos, quando o candidato mais violentamente satirizado da história da sátira política ainda assim conseguiu fazer-se eleger presidente. Eu acho que o humor é mais termómetro do que termostato, no sentido de que não regula aquilo que a sociedade vai sendo, mas mede a temperatura, é um documento daquilo que a sociedade é, mais do que... Eu acho que é absurdo uma pessoa pensar que vai combater com piadas, vai combater politicamente, ou vai mudar o mundo, vai melhorar o mundo através de piadas. Há outros meios mais eficazes para fazer isso. A minha pergunta, na prática, tinha que ver com a ideia de será que houve um humor específico desses períodos ou não? E talvez seja por ignorância minha, sim. Mas o Ricardo saberia melhor do que eu, com certeza. Creio que há um humor específico dessa época que ganhou uma forma, eu penso, claro, consigo pensar em alguma sátira impressa, obviamente, sim. Mas não sei se os portugueses, na prática, utilizaram de uma forma mais coletiva o humor como estratégia de defesa perante esses momentos de... Não sei o que achas sobre isso. Percebo a pergunta e é difícil de lhe responder, talvez a gente precise de uma distância maior. Não sei exatamente se vamos descobrir daqui a algum tempo que naquele período houve... O que me parece é que há, em momentos de crise, um recurso ao humor, quer dizer, é muito frequente a gente ver, por exemplo, acontece uma catástrofe qualquer, uma coisa até bastante negra, muito grave, e a gente pega no telefone e tem 3 ou 4 mensagens de amigos que já estão a passar uma piada qualquer, às vezes, lá está, humor negro, exato, sobre o assunto. A questão é saber de que é que nós nos rimos quando rimos de uma piada de humor negro, por exemplo. A tentação atual parece que é, lá está, dando seguimento a essa inclinação para a literalidade que parece haver hoje, a tentação atual é achar que nós, quando rimos de uma piada de humor negro, estamos a rir das vítimas da catástrofe de que a piada fala. Quando não me parece que seja isso. Parece-me que quando nós rimos de uma piada de humor negro, estamos a rir do sentimentalismo das pessoas que se vão ofender com aquela piada. Sim. A maior parte das vezes que a gente ri de uma piada de humor negro, a gente está a rir do choque que aquilo vai causar nas boas almas. Claro. E, portanto, parece-me que é possível, talvez, dizer que há um recurso, se calhar mais frequente, se calhar mais intenso ao humor em períodos de crise, e que às vezes o corpo, por exemplo, dessas pequeninas histórias que a gente poderia dizer que são mini contos de literatura popular, a que se costuma chamar anedotas, a gente recorre a eles com muita frequência, muita intensidade nesses momentos de crise, e às vezes são as mesmas. Por exemplo, há piadas que se contavam na União Soviética, por exemplo. Um exemplo. Um homem vê um amigo num posto de vigia e diz: Dimitri, o que é que estás aí a fazer? Arranjei um emprego aqui. Arranjei um emprego, tenho uns binóculos e quando o resto do mundo fizer a revolução e ficar igual ao regime soviético, eu aviso. E pagam-me 1 rublo por dia. E o amigo diz: 1 rublo por dia é pouco. E o outro diz: está bem, mas é um emprego para toda a vida. Essa perspectiva, essa anedota, nós encontramos variações dessa anedota em vários outros países, aplicados a outros momentos de crise, aplicados a outros, digamos, a outros desencantos, mas é mais ou menos a mesma estrutura, mais ou menos a mesma anedota. Então, por essa ordem de ideias, ou no seguimento da pergunta anterior, acha que os portugueses são um povo com humor? Sim, eu acho que... Lá está. Eu posso contextualizar um bocadinho para não ser uma coisa tão jornalista, mas, por exemplo, se vimos a história do cinema português, há, obviamente, no início, uma série de comédias que são feitas, uma espécie de revistas que são colocadas em frente à câmara, em diferentes contextos, diferentes espaços, ainda no espaço cénico especificamente, e que tiveram uma certa tradição. Não é talvez o caso da tradição mais recente, não há
tanto cinema cómico Não. atualmente em Portugal, não é? Isso às vezes vai pensar, onde é que está o humor, por exemplo, no cinema, na literatura, saberá melhor do que eu, não é? Dirijo uma coleção de literatura de Exato. humor. Não sei, por essa ordem de ideias, se é ou não um povo com humor. Certo, isso é uma ótima pergunta, mas eu não sei se talvez a sua pergunta faça sentido, no sentido em que a gente encontrar no cinema, na literatura e tal, seria uma emanação do humor, de sermos um povo com humor, isso revelar-se-ia nessas manifestações. É possível que haja uma clivagem entre o povo e quem faz esse tipo de... quem produz esse tipo de manifestação cultural, não é? O povo, eu creio que sim, que é possível dizer que há uma certa agilidade malandra, aquilo que os ingleses e os americanos designam por trickster. Nós encontramos essa ginga, digamos, essa maneira, digamos, maleável de olhar para as coisas e de as afeiçoar para o nosso conforto, mesmo que isso envolva uma pequena vigarice. Eu acho que é possível encontrar isso no povo. Acho claramente que se a gente disser o povo português tem humor mais ou menos do que o povo suíço. Eu não conheço muito bem o povo suíço, mas parece-me que o povo português tem mais motivos, lá está. A Suíça parece-se mais com o tal paraíso aborrecido e Portugal com um sítio em que talvez seja conveniente ter algum humor. Para sobreviver. Sim, nas artes, parece-me que há ali, quer na literatura, quer no cinema, há digamos uma noção de que aquilo é uma coisa séria. É uma coisa séria e que o humor, o riso tem má reputação, tradicionalmente e tal, e talvez não deva entrar aí, mas há muitas exceções. Por acaso, na coleção que referiu, nós não temos editado muitos autores portugueses, aliás, que me ocorre que eu saiba, o único que editámos foi o José Cezinando, que é o pseudónimo do José Paulo e Carmo, crítico literário e tal, que tinha, lá está, isso é curioso, ele tinha a sua profissão como crítico literário, tradutor, etc. E depois tinha ali uma espécie de heterónimo gozão. Esse sim podia brincar, o resto, a outra parte, era um trabalho sério. Tinha que fazer uma antologia do José Vilhena ou algo assim. Sim, exatamente, há essa hipótese. E nós poderíamos fazer uma espécie de antologia aliás, há pelo menos duas, acho eu. Pois, uma mais antiga, da Minerva, se não me engano, Exato. de humor português, que vai buscar alguns, não só excertos de... Aliás, repare, alguns dos nossos clássicos, por exemplo, a Relíquia, eu diria que a Relíquia é um livro ostensivamente humorístico. Camilo, e que a Queda de um Anjo também. Só para dar esses dois exemplos. Claro. Não, e pronto, uma última pergunta, ou penúltima talvez, não sei, mas um dos últimos livros é Reacionário com 2 Cs, não é? Então eu também perguntaria, desde quando é que começou a ser reacionário? Muito bem, eu digo. Então já agora ouço, não é? Rabugices, agora o resto, rabugices sobre os novos puritanos e outros agelastas, não é? É isso. O livro chama-se assim por causa da editora, da Bárbara Bilhosa, que tem vindo a sublinhar o meu reacionarismo, que aliás está patente em todo o livro relativamente a modernices. Modernices como, por exemplo, o brunch. Eu vou ao brunch, embirro imediatamente com o facto de ter um nome inglês, depois vou para lá e não percebo se tomei pequeno almoço a mais ou se almocei a menos, não percebo a convivência de umas papas de aveia com uma feijoada, como a gente costuma ver aí, e portanto sou reacionário relativamente a várias dessas modernices, digamos assim, e a minha única exigência foi acrescentar com 2 Cs para reforçar outro ponto em que eu sou reacionário, que é relativamente ao acordo ortográfico, cuja utilidade continuo sem perceber. Sim, sem perceber. Bom, Ricardo, muito obrigado pela entrevista e vai ser utilizada para os nossos alunos, para lermos também algumas das crónicas. Aposto que vai ser extremamente formativa para todos eles. Tenho a certeza que sim, mas muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Não, obrigado a si. E agora, de novo, a sério, se quiser, não pomos isto em linha. Não, pode pôr à vontade. Eu temo que tenha respondido, se calhar, demasiado longamente às perguntas. Não, foi perfeito. Está bem. Eu até ia provocá-lo e ia dizer, uma das pessoas está inspirada no Pedro Mexia.